Agora sim. Deixa eu acertar aqui, que esse meu fone aqui tá pela ordem, viu? Quiser ir compartilhando aí, Matheus? Beleza, vou lá. Tô achando que esse meu fone tá com problema, viu? Tava tão ruim, parece que agora piorou. Ah, agora foi. Tá bom. Entendi. Vamos aguardando ele voltar aí, galera. Pra gente. Boa noite. Quem está aí e quem não tá aí também, boa noite. Boa noite para todas as pessoas do planeta que existe no sistema solar e em outras dimensões também. Estamos ao vivo agora, mais um Papo de Biólogo. Eu e o grande Matheus, o especialista, né, em ornitologia, o cara das aves aí. E eu que sou botânico, né, não que fiz pós-graduação. E a gente, tanto eu como o Matheus, somos autodidata, né? Se apaixonamos por uma espécie ali e estamos estudando, acho que até quando a gente estiver vivo, a gente vai estudar e sempre vai estar aprendendo, nunca vai saber de tudo, né, Matheus? Exatamente, a bomba de estudo é muito grande, principalmente biologia, né, que é estudo da vida, então, bastante coisa. Eu vou tirar isso aqui porque não tá dando muito certo, não. Isso mesmo, Maíra, aves são dinossauros, cientificamente comprovado aí pela ciência. Pior que se eu tirar ele, eu não escuto muito bem você, cara, aqui parece que eu tô vendo no dorama, viu? Bom, galera, a live de hoje animais hematófagos. O que seria isso? Traduzindo para vocês. Oh, olha lá o Lucas, hein? Boa noite, Lucas. Como você tá, meu querido? Lucas? Tem pouco que eu não vejo ele, cara. Faz tempo, hein, cara? Tem pouco, um abraço, meu amigo. O Lucas aí, para quem não sabe, tá, galera? Foi um dos criadores da rede que a gente participa, a RNBS. E também um cara que, através dessa rede aí, ajudou a conhecer tantas pessoas, inclusive o Matheus, e que fez, através das reuniões aí que a gente tinha, ter essa iniciativa aqui de estar agora fixo. Já tô, acho que, uns 2 anos já na rede. E agradeço muito a ele, um cara muito gente boa. Quem puder tá acompanhando ele aí também. Um grande médico veterinário aí. Bom, a gente o assunto... Cara, Marcelo, esse meu fone aqui tá difícil, viu? O assunto a gente é precisa animais hematófagos. Pode falar, Matheus. Tô tentando arrumar aqui, viu? Não, eu ia Fala aí. falar que a gente foi apresentado graças ao Lucas, né? Ele pediu para me dedicar umas asas para você, a gente começou a trocar ideia e está aqui até hoje. Né? Isso aí, olha lá. O arroba dele é Magela, underline medvetzo. Pode seguir lá, porque o cara manja, viu? Bom, Segue vamos lá, falar galera. dos animais vampiros. Né, Matheus? Eu vou ter que deixar aqui, ó. Vou ter que fazer um esquema aqui, porque tá difícil. Quer começar aí, Matheus? Bora lá? Bora lá, pessoal. Boa noite. A gente vai falar sobre animais hematófagos, né? O Marcel falou até aí sobre animais vampiros. Eu lembrei aqui que a gente acho que já está na semana do Halloween, né? Eu não estou bem localizado com relação a isso. Bom, galera, vou começar primeiro falando alguns pontos aqui. O que significa animais hematófagos, né? Que é a hematofagia. Hemo vem do termo sangue
E fagia vem do termo comer, né? Ou seja, termos simples, bem simplificados, são aqueles animais que se alimentam, que comem sangue, né? Então, literalmente significa alimentação, aqueles animais que literalmente alimentam de sangue. Quais animais conhecidos que a gente pode falar que se alimentam de sangue? Bom, tem esse hábito de se alimentar de sangue, tem alguns grupos, né? Por exemplo, dos invertebrados, daqueles que não têm ossos, né? Temos alguns insetos, né? Os mosquitos, sanguessugas, alguns vermes, que se alimentam de sangue. No grupo dos peixes, né? Temos também as lampreias, que costumam se alimentar de sangue. Aves e mamíferos, embora com bem menor frequência, né? Frequência bem menor, também estão incluídos nesse grupo. Inclusive, eu vou até falar um pouquinho sobre aves, né? Vou falar um pouquinho sobre uma ave que pratica esse comportamento. Galera, tem interessante na hematofagia obrigatória e a hematofagia facultativa. Qual que é a diferença entre as duas? A hematofagia, teve apagão, Marcelo, ficou tudo preto. Vamos lá. Hematofagia obrigatória é quando o animal ele depende exclusivamente, a alimentação dele depende do sangue. O animal ele alimenta exclusivamente daquilo. E a hematofagia facultativa é quando parte da dieta do animal envolve o sangue, mas não é a única coisa que ele come. O animal ele se alimenta do sangue para complementar o nutriente para o organismo dele, né? Mas o animal também come outras coisas, né? Tem outros tipos de alimentos na dieta dele. Mas essa é a hematofagia facultativa. Então, nós temos dois tipos: obrigatória, que é aquela que o animal depende exclusivamente do sangue, e aquela que facultativa, que o sangue faz parte da dieta do animal. Falando um pouquinho sobre essa prática de hematofagia, pessoal, quais são as vantagens evolutivas? Qual é a vantagem para o animal que ele se alimentar de sangue? Por que ele se alimenta de sangue? Qual a vantagem que ele tira disso? Fiz uma pesquisa aqui breve, aqui fala que o sangue, proteínas, lipídios, água, ele já vem com certos nutrientes, vem com nutrientes certinhos ali para aquele animal que se alimenta, né? Então, isso pode se tornar vantajoso para o animal que se alimenta de sangue poder se alimentar, que já tem nutrientes certos ali. Tem uma situação também que alguns animais, eles, vamos dizer assim, em termos simples, que eles viram que seria muito mais vantajoso ele extrair o sangue com nutrientes do que ir caçar a presa. É um ponto também que aqui falou, na pesquisa. E também fala que a hematofagia evolui de forma convergente, ou seja, evolui-se várias vezes em linhagens diferentes, que indica caminhos adaptativos diferentes, né? Vários grupos de animais na descendência, a forma como se foi evoluindo desses animais se alimentarem de sangue foi diferente ali, que a gente chama na estadística, né? Filogenia genética dos animais. Bora lá, Marcel. Se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, viu? As principais adaptações anatômicas e fisiológicas e também comportamentais com relação a esses animais que se alimentam de sangue. Para que ele se alimente de sangue, ele tem que ter certos aparatos, né? Várias adaptações que são necessárias. Por exemplo, as partes focais do animal dela tem que ser especializada para perfurar e penetrar a pele ou vasos sanguíneos. Vamos lá, a gente fala assim, probóscides e insetos. Sabe quando você está naquele sono tranquilo, aí vem aquela muriçoca, quando você fala até com violino no seu ouvido, né? Aqui no Nordeste tem bastante. Se deixar a porta aberta depois da 5, eu vejo. Aquela, tem uma probóscide, como se fosse um canudinho, né?
que tem no inseto aparato, ele pica, perfura e ele extrai o sangue, né? Então, é um mecanismo que facilita que o animal possa vir extrair o sangue. Ele está no grupo dos insetos, né? No caso dos morcegos, como a Maíra falou que só conhece os morcegos, né? Que é lógico, lembrando que tem morcegos também que não se alimentam de sangue, né? Tem morcegos que são fugivos, né? Se alimentam de fruta. Mas os que se alimentam de sangue, eles têm os dentes afiados, né? E uma curiosidade interessante é que na saliva deles, olha para você ver que também é uma adaptação que o bicho tem ali, quando ele, porque a tendência do sangue é o que, Marcelo? Coagular, correto? Quando ele faz o ferimento ali, quando você vê muitos vídeos do cavalo à noite, né, um cerco pendurado aqui no pescoço, o que ele faz para manter o sangue ali não coagular? Ele tem certas substâncias na saliva que são anticoagulantes. Eu não tenho o nome certo aqui agora da substância, mas tem substâncias ali que não vão deixar o sangue coagular e isso o bicho vai conseguir alimentar. Isso é um aparato que ele tem, o morcego tem, além dos dentes afiados, para poder continuar se alimentando do sangue sem que o sangue coagule. Alguns animais eles têm comportamento também para detectar, para localizar o hospedeiro. Alguns hematófagos eles detectam dióxido de carbono, o calor, o suor, o movimento, entre os sinais que tem a presença do hospedeiro, né? Também é uma adaptação. E tem certo, esses animais eles têm um processo de digestão específico, no caso dos insetos, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, depois da injeção do sangue, há a digestão das proteínas em 24 horas. Aqui também fala também que um estudo recente mostra que mosquitos flebotomíneos, são as moscas de areia, né? A hematofagia está associada à expansão de certa família de genes ligada à modulação neurológica, resposta imune ao metabolismo do ferro. Então, adaptação aí. Bom, ciclo biológico e também a reprodução desses animais. Em muitos casos, né, no caso de insetos, hematófagos, a fêmea ela precisa de uma refeição de sangue para completar seu ciclo reprodutivo. Se eu não me engano, quando você tem o sangue, o Marcel, se ele lembrar, ele pode me corrigir, mas é ferroglobulina que está presente no sangue e essa substância ela é propícia para a maturação dos ovos. Aqui se chama ciclo gonotrófico. Então, esse é um processo também, um ciclo de reprodução de insetos hematófagos. Após ingerir o sangue, aqui diz, né, ocorre a formação de matriz peristrófica no intestino, digestão e desenvolvimento dos ovos. Então, essa substância, ela se alimenta do sangue em termos simples. Vamos lá. Mosquitos da dengue, que transmite a dengue, que transmite a malária, quem notificar ali é a fêmea e ela precisa dessa substância para a maturação dos ovos. É por esse motivo que ela se alimenta. Falando um pouquinho agora sobre o comportamento e a ecologia. Só um minutinho, Marcelo. Esses animais se alimentam de sangue de outros animais? Sim, mas se alimentam sim. Por exemplo, o morcego se alimenta do sangue do cavalo. Né? Sanguessuga, quando gruda na gente, né? Se alimenta do nosso sangue. Insetos, né? Como mosquitos, como eu acabei de falar, as muriçocas, que se conhecem, se alimentam do nosso sangue. Então, sim, eles se alimentam do sangue de outros animais. Então, creio que eu respondi sua pergunta, Maíra. Comportamento e ecologia desses animais. Vamos falar um pouquinho, né? Como é que ocorre isso? Como é que o animal hematófago ele faz para se alimentar algumas espécies? Né? Vamos falar do morcego. Né? Ele localiza ali o hospedeiro, muitas das vezes quando o hospedeiro está descansando, dormindo, para minimizar
a detecção, né? Geralmente morcegos hematófagos, morcegos hematófagos são noturnos. O cavalo vai estar ali à noite, no estábulo, ele está descansando, dormindo, o bicho vai lá e dorme no pescoço. O que acontece também com o boi também, né? Boi eu nunca vi, para ser sincero, do Marcelo. Eu só vi exemplo com cavalo, nos vídeos, né? Mas com boi eu nunca vi, não. Mas creio que deve acontecer também. Aí ele localiza, se perfura ou injeta na pele ou se fixa, né? E suga o sangue. Em casos, alguns casos forma um poço de sangue. No caso do morcego, ele lambe a ferida. Lembra que eu falei para não coagular, ele tem uma substância na saliva para não deixar o sangue coagular, ele passa a lamber a ferida e ali assim se alimentar do sangue do cavalo, do morcego. Eles usam, interessante, Marcelo, que eles usam o comportamento de furtividade para eles não serem escondidos ou detectados, né? Eles fazem igual um ninjazinho, o hospedeiro não vai me ver. Então, é um comportamento de furtividade. Né? Aproveita quando o animal está descansando para não ser detectado, ele chega ali, faz a ferida e o animal nem percebe, viu, Marcelo? O negócio é tão, por assim dizer, anestésico que nem percebe. A gente que percebe o muriçoca à noite, né? Ou às vezes quando a gente está dormindo, descansando, né? A gente nem percebe o animal consegue se alimentar e de manhã a gente só acorda cheio de furinhos no estômago. O impacto sobre o hospedeiro, vamos falar sobre nós em relação às muriçocas, né? A gente vai ter irritação, estresse, a gente vai ter o problema para evitar aqueles mosquitos, né? Temos também a transmissão da doença, como malária, as doenças transmissíveis como malária, dengue, vão passar para nós, né? Então, são exemplos de problemas que podem trazer para nós, alguns vetores até mesmo letais, como bactérias ou alguns parasitas. Né? Por exemplo, doença de Chagas é transmitido por um barbeiro que é hematófago. O Marcel, até numa live, ele explicou isso aqui. Acho que eu não lembro qual live que foi, Marcel, eu lembro que você tinha falado. O barbeiro ele vai lá, pica, como ele tem um ciclo, acho que é aberto, né? O ciclo não, o sistema digestório. Agora eu não vou saber explicar bem, mas ele come, ele defeca, a pessoa vai e coça, o parasita vai e entra e é transmitida a doença de Chagas. Né? Acho que o Marcelo, até numa live, a gente comentou sobre isso aqui, também transmite essa doença. Bom, galera, alguns exemplos eu trouxe aqui de animais que são hematófagos. Eu vou virar a câmera aqui, eu vou, se eu abro aqui para vocês, algumas imagens aqui. Rapaz, eu não sei de onde eu baixei a imagem de um sapo praticando uma cópula para isso aqui, cara. Eu não sei de onde eu tirei isso aqui. Tem animais hematófagos, mas a gente tem sanguessuga. Esse aqui são uma sanguessuga, não sei se virar assim, ficar melhor. Sanguessuga. A imagem que eu falei aqui da cópula, mas isso aqui não tem nada a ver, viu, gente? Aqui, mais um animal cheio de sangue, sanguessuga. Outro aqui, quer ver? Deixa eu voltar para mim aqui. Eu trouxe. O Oi, pode Matheus, falar, você. falar um pouco aqui. Não sei se você baixou alguma coisa aí. Que a gente vê muito, como você falou aí, a maioria, né, dos seres hematófagos vão ser os invertebrados. Essa parte, os seres vertebrados só vai ter, até agora, tá dois tipos, que eu vou falar um pouquinho no final, aí o Matheus também vai dialogar. Os carrapatos é interessante, cara, porque eles são aracnídeos. Pera Apesar aí, de. Marcelo. Beleza. Seu microfone tá meio baixo, cara. Tô com dificuldade para te ouvir. Pera aí, então. E agora? Tá melhor. Tá.
Falando aqui, vai ser carrapato, só que eles vão pertencer da ordem Acária, que seria os ácaros. Então, os carrapatos são bem esquisitos, né? Existem dois tipos de carrapatos, galera. Os duros, que é da família. Agora vai ser um trava-língua, viu? Ixodidae, que vai ter 680 espécies, né? Aproximadamente, descobertas até esse momento. E os carrapatos moles, que é da família Arcasdae, que vai ter menos, que é 183 espécies. Agora eu vou falar um pouco da fisionomia, tá? Isso vai ser para os dois. O carrapato é dividido em dois tipos de. Você separa ele em duas partes. Vou mostrar uma foto depois também. A primeira é a gnitossoma, que é o primeiro par de patas e o aparelho bucal do animal. E o segundo é o idiossoma, que seria a totalidade do corpo. O que o aparelho bucal dos carrapatos possui pequenos dentes. Isso que vai diferenciar ele dos outros ácaros, que os carrapatos é picador e sugador. E quando você pega na parte dos insetos, vai ter vários tipos. Vai ter picador, vai ter sugador, vai ter o picador-sugador. Isso para a gente falar de uma. Eu já fiz uma live bem antiga sobre insetos. Vai ter 14 principais, vamos dizer assim, ordens de insetos, né? Apesar que os carrapatos não são insetos. Então, para dividir, tem que falar uma de cada, porque senão a gente vai falar coisa muito rápida aqui, não vai adentrar mais sobre cada tema. E além de ter os receptores químicos no primeiro par de patas, que é um órgão chamado de Haller. Então, um bichinho minúsculo, né? Teve uma época aí que o carrapato estrela, que ele dava paralisia, ele foi em São Paulo. Ele começava na parte de trás dos animais até na frente, até o óbito. Foi bem perigoso. E eu falo algumas doenças. E antes de eu mostrar aqui, o Matheus quiser complementar mais alguma coisa. Eles são ectoparasitas. Explica aí, Matheus, pessoal aí o que são ectoparasitas. Cara, esse eu vou ter que dar uma pesquisada, viu? Eu tô meio por fora, mas Bom, vou deixar você então, falar. então vou falar, ectoparasitas são parasitas de fora, tá? Tem um ecto. Tem os parasitas dentro de nós e os carrapatos são de fora. E o que acontece? Ele suga a fêmea, tá? Vai se acoplar ali na nossa pele, sugar o sangue. Depois ela vai para fora, se acasala com o macho e depois volta para sugar o sangue para alimentar as suas crias, né, que tá dentro dela. Algumas doenças que os carrapatos, tá? Cada carrapato, vixe, tem um monte de tipo, falei aqui para vocês, vai ter mais de 700 e poucos tipos de carrapatos. E não classifiquei aqui todos e suas doenças, mas coloquei alguns principais aqui. Vai transmitir a febre maculosa, causada por uma bactéria gram-negativa da espécie Rickettsia rickettsia. Também não vou adentrar muito nisso de bactéria gram-negativa, gram-positiva, que daqui a pouco a gente vai embora. Que é o carrapato estrela transmite a febre maculosa. Endoparasitas, a Magela falou carrapatos internos e ectoparasitas, E, carrapatos bem externos. lembrado, esse tinha me fugido da memória essa explicação aí, mas aí, ó, já Magela voltou. foi incisivo. Outras doenças que pode transmitir a anaplasmose, doença febril aguda ou crônica em bovinos, por bactéria do gênero também Rickettsia, tularemia, doença que causa náuseas, vômitos, dores abdominais, pela bactéria da espécie Francisella tulariensis, que contamina coelhos e outros roedores, a dermatofoliose, doença causada pelo fungo, ó, que o carrapato transmite até um fungo, viu?
Dermatopilos congolinenses e acomete mais bovinos. Os sintomas são vermelhidão e feridas na pele e a babesiose, doença causada pelos protozoários da espécie Babesia bovis e a Babesia bigmina. Alguns sintomas são febre, dor de cabeça e fadiga. Lembrando que tem as doenças também que pode trazer para nós, os carrapatos. Então, de todos aqui, o que transmite mais doenças vão ser eles e os mosquitos, tá? Que a gente vou falar depois também um pouco. Deixa eu pegar uma imagem aqui dos carrapatos. Nossa. Tá, deixa tá aqui. Nossa, que maravilha. Tem alguma coisa para falar, Matheus, do... Ih, bugou aqui. Que legal. Tem alguma coisa para falar dos parasitas, enquanto eu desbugo aqui? Dos parasitas não, dos carrapatos? Cara, é porque assim, ele tem os carrapatos, só que ele não tá dentro do esboço, né? Eu separei alguns grupos principais, né, que é igual a gente falou, se a gente pegar toda a isso dá várias e várias falando sobre o negócio, né? Quer ver, Eu ó? vou apresentar aqui para vocês, porque não sei o que aconteceu, deu bug. É só uma morfologia dos carrapatos, tá? Para vocês entenderem como funciona. Mas o Marcel. Opa! Você está conseguindo ver aqui, ó? Parte dorsal. Ó, o idioma, que vai compor ali, ó. E bem aqui vai ter aquela parte, tá? Que ele vai estar sugando. Vai ter os dentes ali para estar sugando o sangue da vítima, tá? Lembrando que pode pegar muitos tipos de mamíferos, tá? Os humanos também estão na parte de alimentação desses bichos. E importante é quando for no mato, quem gosta de ir no mato, passear, tirar foto, até em trilha, é interessante ir protegido, tá? Justamente para não pegar e carrapato, né? Eu até hoje, eu não vou muito também, né? Não peguei. E também tem os cachorros, né? Que o que mais pegam aí carrapatos e pulgas, que pode também estar transmitindo para casa, levando na Ó, o Magela, ele falou de algumas doenças aí, ó, de carrapatos. Erichia, me parece que é isso, né? Erichia, Babesia e Anaplasma são hematoparasitas importantes que cometem principalmente cães, mas também outras espécies. Né? Mais uma informação para vocês guardar aí, que essa primeira aqui, que é bem difícil falar, né? Nossa, não sei nem ler isso aqui, cara. Ele lixia, vamos falar assim, essa eu não conhecia, não. Erichia. O Marcelo. Opa! Falando são ectoparasitas que transmitem doenças, né? Mas eu falo do morcego, o morcego também transmite a raiva, o vírus da raiva. Circula também, né? Que é uma doença que é transmitida, né? Eu falei de algumas doenças como a dengue, que o mosquito do gênero Anopheles transmite, mas também tem esqueci de mencionar o morcego, né? Ó, o Lucas deixou o nome maior aí, ó. Acho que é isso mesmo, Erlichia. É o nome correto, viu, Lucas? Não sei se é assim que se pronuncia mesmo. Mas Erlitiose canina, babesiose canina e anaplasmose canina. Anaplasmose canina eu já tinha ouvido falar. Agora, esse Erlichia aí, eu não sei se é isso, doutor Lucas. Eu não sei se é assim mesmo que pronuncia, viu? É um nome bem complicado, viu? Eu, de verdade, eu só conhecia dos carrapatos, né? A principal ali, que é a febre, e a do carrapato estrela, que dá paralisia. Esses aí eu nem
A Rosilene, a minha mãe comentou isso sobre essa febre que você falou, a febre maculosa, né? Que Isso, aconteceu, eu ia falar aconteceu um pistola. surto, tá? Aconteceu um surto na região de Raul Soares, que aconteceu, né? Agora, não sei qual que é o parasita que transmite essa, eu não me recordo, que transmite a A febre maculose é maculosa. a rictese, É uma bactéria, né? né? Gram negativa. Eu já vi bactéria gram e negativo e positivo, mas eu não lembro nem um pouquinho disso aí. Vai transmitir doença. Pode carregar os períodos, né? Que o hospedeiro pode estar doente, ou carregando algum vírus, ou nem apresentar sintoma, vai transmitir doença. Seja o morcego, a raiva, os mosquitos, a gente falou aqui de dengue, chikungunya, no caso que você falou, agora falamos aí do carrapato, o Lucas comentou aí com 3 doenças, né? Que é a anaplasmose, que eu já ouvi falar, agora eu conheci mais 2 novas, a debiose e a erlistiose, me parece, Karine. Então, eu acho que sim, a alimentação desses animais mexeu com sangue, transmite doença. Agora, o interessante que eu ia falar com você é sobre o Geospícia setentrionalis. Lembra que eu te falei antes da gente começar a live? Eu não descobri se ele transmite alguma doença, mas deve transmitir. Ele não é nosso, é o tentilhão vampiro das Ilhas de Galápagos, que é a única ave que eu conheço, né, que se alimenta de sangue. Creio que talvez por causa dos recursos escassos do ambiente dele, né? Pela pesquisa rápida que eu fiz, o que ele faz? Ele vai na pele de outras aves, perfura, né? E bebe o sangue, né? Então, na verdade, não sei se é a única, porque aqui fala que é uma das poucas aves conhecidas que praticam hematofagia ativa. Aqui no Brasil, eu desconheço. Das espécies que eu conheço, eu não conheço nenhuma que pratique hematofagia, não. Então, essa estratégia que ele usa de ali romper a pele de outras aves pode estar relacionada à escassez de água ou alimento em seu ambiente, né? Aqui não está falando se ela é a hematofagia facultativa ou se é obrigatória. Eu não consegui achar essa informação para essa ave. Essa aí Mas da ave eu não sabia não, hein, Matheus, eu que existe a ave. vou te mostrar a imagem aí desse animal. Ó. Vou mostrar aqui. Interessante, cara. A Ó. gente já falou de ave venenosa, agora ave hematófaga. Ela aqui, ó. Parece um pardal, né? Olha ele aqui. O bico, tá vendo? Já Cara, é olha que para pilantra. furar. Pelo que eu vejo do bico assim, olhando rápido, não, esse bicho também come grãos. E pode ser, viu? Por isso que eu não vou falar que seja uma assim, ao meu ver, seja uma hematofagia obrigatória. Eu creio que seja uma hematofagia facultativa, pelo formato do bico do animal, assim, fazendo uma primeira análise, sabe, Marcelo? Cara, Esse, inocente da ave, nem parece que faz esse negócio, né? Então, o formato do bico do animal aqui parece ser de animais que alimentam-se de grãos. Então, se você for observar o formato do bico do animal, mas, porém, também ele tem esse comportamento. Então, assim, é claro que eu fiz uma pesquisa aqui muito rápida, porque tinha outras coisas para falar também, mas quem tiver alguma dúvida sobre esse animal pode me procurar nas redes sociais, que no final a gente sempre fala, que eu vou estar procurando responder. Mas eu creio aqui que, olhando a início, a primeira instância, que é uma hematofagia facultativa, pelo formato do bico do bicho, tá? Porque a matéria diz que ó, aqui tem uma foto que mostra ele justamente fazendo isso. Ó. Aí, Marcelo, ele rompe a pele do Olha animal, só, cara. ele faz que nem um Olha a cara do morcego, nervoso. e, rapaz, você olha para ele e fala assim, isso é um pardal, olhando rápido, né? Vai ser um pardalzinho. Então, ele não é nosso, né? Ele é das Ilhas de Galápagos, ele não é da nossa fauna. No Brasil, eu desconheço. Para mim, se você me perguntar, eu falo que não tem. E tudo que eu já vi, que eu já estudei,
eu não achei nenhuma ave que pratique esse tipo de comportamento, nem facultativo, muito menos obrigatório. O... Falar uma aqui, Matheus, cara, é difícil, cara. Alguém nunca pegou um ser hematófago que todo mundo, eu acredito que já pegou. Você sabe qual que é? Não teve Um pelo ser menos uma vez na vida. um ser, é o carrapato aí. É outro, mais chato que, cara, Eu acho mais chato que o carrapato geralmente, aí. ó, geralmente é criança, mas adulto pega também, tá? Mas Ah, geralmente eu é já criança. sei, já sei. Já sei. Não vou falar, não, vou deixar você falar, mas sei qual que é. Eu, quando criança, já tive. Minha mãe Pedículos tá aí deixando humanos aqui. capitis. Agora todo mundo vai saber qual que é. Desse nome bem fácil que eu falei. E esse que eu falei, tá, galera? É o piolho da cabeça. Existem 3 tipos de piolhos. Os outros eu não espero pegar, né? E a maioria pegou esse, que é o da cabeça, que também tem as lêndias, que são, vamos dizer, os filhotes deles, tá? E tem a pupa, eles têm todo um ciclo também. E pega na cabeça e normalmente a mãe fala raspa a cabeça, né? Para tirar os piolhos e depois tax-cabim, vinagre, querosene, diesel e por último causa o fogo. Se não matar, a pessoa morre. Existe 3 tipos, tá, galera? De piolhos. O do corpo, chamado de muquirana. Então, quando você chama a pessoa de muquirana, não é aquela pão dura, ela é piolho. E o chato vai dar na sobrancelha, cílios e também nos pelos pubianos. Que é uma, querendo ou não, uma doença, né? Que pode ser. Não é uma DST, porque a pessoa pode pegar sem ter, né? Mas também ela, tendo a relação sexual, ela pode acontecer de pegar. Eu vou mostrar a diferença, tá, galera? Eu faltei o nome científico do piolho de couro cabeludo. Eu pesquisei a família aqui, mas eu acabei não salvando. Pra vocês entenderem a diferença deles. Vamos ver aqui. Ô, Marcelo, Opa! sobre a minha análise lá do tentilhão, eu estava correta, viu? Que pesquisando e olhando aqui rápido, o tentilhão ele também se alimenta de sementes. Ó, viu? Quando o Então, a cara hematofagia. manja, quando o cara entende do bicho, é outra história, né? Não, é por causa do bico, porque Não. eu falei, isso é hematofagia por 2 pontos. Eu pensei, a hematofagia dele é facultativo por quê? A matéria fala que o ambiente, ele talvez ele use estratégia por causa da escassez de comida no ambiente. E o formato do bico. Você viu o formato do bico, senão esse bicho também come grãos. Aí depois fala que ele na parte de, que é muita coisa, né? A parte de ecologia do animal, ele come semente também. Então é hematofagia facultativa que pratica. Agora eu vou mostrar aqui, galera. Começa a cortar. Olha lá, minha irmã falou que jogava Baygon, naftalina no cabelo, água ras, né? Um monte Tá de coisa que eu doido? tava É fazendo. mais fácil raspar. Água rasa no cabelo, tá doido. Quero, Água rasa eu não ouvi falar, não, viu? Água rasa, quero, Marcelo. quero ver não matar os bichos. Não, Baygon ainda vai, né? Agora, água rasa. Ó, o Lucas falou aí que ele pegou leishmaniose LTA, carrapato e berne piolhos também. Quem não pegou esses insetos aí, cara, não sabe o que é viver, né? Eu vou mostrar, tá, galera? Então já prepare seus couro cabeludo. A diferença dos 3, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Primeiro, esse é o piolhão da cabeça. Dá pra perceber bem aqui as garras, ó, que ele gruda. Bem simples, tá? Esse aqui é o maiorzão, é o Brutamontes, o esguichado, que é o conhecido como muquirana. Dá pra perceber pelo formato dele, né? Por ser maior.
E agora eu vou mostrar o dos pelos pubianos, que é o musculoso dos piolhos, o bombado, o que vai pra academia, ó. Esse bicho é bruto, né? Violento, ó, tudo trincado aqui, ó, peitoral imenso. E é esse Então é bem fácil distinguir eles, né, pelos tamanhos e localidade de atuação. Se eu não me engano, pega em primatas também. Agora, o primatas, eu acho que esse aqui não vai ter, viu? Eu não pesquisei. Pela breve pesquisa que eu fiz, não, né, do chato, mas acredito que vai ter esses dois aqui em primatas. Agora, se pega em outros mamíferos, esse aí eu não conheço. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Bom, quer falar mais alguma coisa, Matheus, sobre esses bichinhos aí? Cara, eu basicamente terminei assim, quase que terminei todo o esboço, né? Igual eu te falei, se a gente for falar muita coisa, a gente tem muita coisa para falar. Ó, o que eu ia falar, respondendo aqui sobre a hematofagia facultativa do tentilhão vampiro, que é aquela ave lá que você parece pardal, fala que apesar do nome vampiro, o sangue não é a sua única, a sua única ou principal fonte de alimento. É uma adaptação suplementar que comprova que é uma hematofagia facultativa. O vampirismo foi observado pela primeira vez em 1904 na ilha de Galápagos. Acho que Galápagos fica onde? Portugal, né? Eu Então, acredito que é por ali, viu? Agora você fez uma é boa. naquela região, ilha de Galápagos. Eu não sei, é para aquela região Deixa lá. eu ver se eu acho aqui, quando você fala aí. Deixa eu ver se eu Então, entendo. essa é uma curiosidade desse bicho, né? E, rapaz, nessa live que a gente faz, toda vez que a gente sempre estuda um pouquinho antes de falar, assim, no tempo que a gente tem, né? Antes de falar aqui, né? Eu vi você comentando aí, a gente já falou sobre ave venenosa, já falamos sobre ave, agora nós estamos falando ave aqui que pratica hematofagia, agora só falta falar de ave peçonhenta. Eu acho que essa não existe, né? Porra! Acho que essa aí não existe, não. Ó, a Priscila Pereira falou que quem trabalha no mato é comum pegar carrapato, com certeza. Eu já peguei um monte. Quais malefícios que esses animais trazem ao ser humano? Cheguei tarde, não sei se esse assunto já foi abordado. Ó, Priscila, vamos lá. Primeiro malefício que traz, que incomoda, primeiro é a coceira na pele, aquela irritação, porque assim, muitas das vezes eu falo com experiência própria, né, de trabalho que eu já fiz no mato, e vou dar algumas dicas também, né, que eu aprendi com o meu amigo Heraldo, a gente no mato, para não pegar carrapato. Então, o que acontece? Quando você vai assim, na época deles, né, na minha época lá em Minas, na minha cidade, geralmente é época de frio, você passa no mato assim, você pega, você vê aquele monte de pretinho assim, é tudo carrapato, filhote de carrapato. Você passa naquilo, rapaz, você não vê. Quando você em casa, você vai ver que aquilo é uma coceira infernal. Quando você vai olhar, aquele monte de carrapatinho na pele, já começa por aí um dos malefícios. O segundo malefício, é lógico que vai depender da região e do surto da região, é que se você pegar o carrapato estrela, que não é o caso desses, né, mas às vezes, muitas vezes a pessoa não sabe diferenciar. Se você quiser pesquisar, não sei se você já mostrou aí, Marcelo, a diferença entre o carrapato e o carrapato estrela. A foto, né, se a gente pudesse mostrar aqui, seria interessante. Para as pessoas saberem identificar na hora. Porque o carrapato estrela, ele vai te. Eu não sei se o outro também transmite, mas a informação que eu tenho é do estrela. Ele vai te transmitir a febre maculosa, que é uma doença que é fatal. Né? Ela pode te matar, pelo menos todo caso que pegou lá em Roçóis morreu. Todos sem exceção. De pegar lá na cidade. Não sei se tem algum conhecido caso de cura, mas deva ter sim. Mas aí, ó, pessoal, o Marcelo está mostrando aí a diferença entre o carrapato, esse
carrapato estrela. E esse adulto fêmea, você tem o outro sem ser estrela, acho que o outro sem ser estrela ele não tem essas manchinhas por cima do dorso do animal. Ele é todo pretinho. O estrela ele já vem esse desenhadinho assim, eu já vi pessoalmente. Mas você entendeu, Aí que Priscila, qual que são... eu vou para outro carrapato aqui, Matheus. Tá. Vamos. Enquanto o Marcelo procura o carrapato, aquele que ele mostrou, estrela, esse carrapato estrela, ele transmite a febre maculosa, né? Que pode fazer. Cara, vou pesquisar um negócio aqui. Bom, Ô, Marcelo, ó, a febre maculosa é transmitida pela rictícia, é uma bactéria gram-negativa. olha o tanto, galera. Essa imagem eu vou baixar depois. Eu vou postar lá no meu Instagram, tá? Que é interessante isso aqui. É do Ministério da Educação, Universidade Federal do Amazonas. Olha o tanto tipos de espécies de carrapatos. Isso. Então, Ô, ó a Marcelo, diferença do estrela. Aqui, ó, do estrela. Ó, a minha mãe até comentou que ela perdeu um amigo aí por febre maculosa. Mas, ó, olha que interessante o que você está falando aí. Aqui fala que o carrapato, a febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, né? Que é o Amblyomas púrpura e Amblioma areolatum. Então, não é só o carrapato estrela que transmite, não, tá, gente? Como o Marcelo está mostrando, são várias espécies. Então, carrapatos, a febre maculosa também pode ser transmitida por espécies do gênero Amblioma. Ela não é só transmitida pelo o carrapato estrela, não. Não é só o carrapato estrela que vai transmitir a febre maculosa, mas também outras espécies do gênero Amblioma. Aqui traz duas, né, que é o Amblioma scutum e o Amblioma areolatum, o nome certo. Ó. Aí a e Priscila falou, tem só algo para. que possa ser feito, ó, tem Não, algo que possa pode ser ler, pode ler. feito. Tá, tem algo que possa ser feito para evitar isso, de passar algo no corpo, além de ir ao mato ou algo assim? Bom, Priscila, o que, que a gente faz quando eu, o Heraldo, eu ainda não fiz não, mas eu já vi ele fazer. Ele, cara, ele faz uma coisa interessante, ele usa tipo um meião de futebol, e ele passa tipo uma fita naquilo, né? Aqui eu aderi fazendo papel filme, né? Você usa um meião até por cima da calça. Olha que interessante. Ele pega a calça que ele está vestido, você vai estar de calça, ele usa uma bota daquelas sete lego, aquelas compridas, né? Ele bota o meião por cima da calça, a calça por dentro da meia tampa e passa uma fita e fica com a bota sete lego. Quando o carrapato pega ali, que geralmente pega na canela, não vai ter contato com a pele dele. Ele usa tipo um meião de futebol. O que a gente costuma passar adianta pouco, porque assim, eu já passei, peguei um pouco, um pó branco que a gente chama lá em Minas de pus. Quando eu ia para o meio do mato, quando eu trabalhava com telecom, para poder passar os cabos de fibra, a empresa fornecia para a gente pulso, a gente passava pulso. Mas essa técnica que o Heraldo usa, ela é muito eficiente. Ele aprendeu isso em trabalho de campo, pela biotrópica que ele ia fazer. Ele aprendeu esse como é que chama? Pior é Essa o técnica que eu acabei de explicar. micro de carrapatos. Mas Eu não é, lembro. Magela, é isso mesmo, esse é o pior, esse mico que é, esse que eu falei, né? Às vezes você tá no meio do mato, tá lá aquele monte, porque tem os colonhão, né? Aí o bicho fica lá no colonhão, aquele monte pretinho. Quando você passa com a canela, ele já é. Aí eu já comigo, e eu cheguei em casa assim, eu tava pisteado assim, de carrapato, né? Marcel, se você quiser falar mais um pouco aí sobre. Para fechar dos carrapatos, lembrando esses que eu mostrei, tá? Tem dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, tá? É interessante o bicho pequeno, claro. Você não vai saber na hora, nem eu vou saber, só quem estuda muito, né? Os carrapatos que vai diferenciar tanto a espécie como se é fêmea ou se é macho.
Vou falar de outro agora, o que também transmite, tá? É doença, inclusive uma que foi muito, que afetou muito, pulga. Vai Pulga. de muita parasitologia veterinária. É isso, parasitologia. Olha, essa eu nem sabia que existia área de parasitologia. Isso é nova. Mas tem, acho que é a parasitologia veterinária. Acho que na biologia tem, né? Parasitologia, Não, na minha essa grade, matéria. essa aí eu estudei Mas doenças tem. infecciosas no geral. Esqueci o nome agora, mas parasitologia não sabia Ô, não. Marcel, deixa eu Opa, só te cortar aqui antes de interromper o negócio, ó. Falando sobre a febre maculosa, ela tem tratamento se ela for descoberta antes, tá? E se tem que ser se o paciente for recuperado, for tratado precocemente, ele vai se recuperar bem. A demora que vai causar morte. Então, os casos do que aconteceu em House Soares, bem provável que todos ali demoraram, né? Então, por isso que vieram a óbito. Mas se for precocemente identificado, fizer o exame certinho, pode se recuperar bem. bom, falando agora outro também que causa muita coceira aí, né? As pulgas, tá? Da ordem Insecta, da classe Insecta e da ordem Siphonaptera, que sifon é tubo e ptera é asas, né? Então seria tubo de asas. As três principais aí, tá? Que vai dar um maior desconforto para nós, lógico, tem outras espécies aí, mas separei essas três, que é a Pulex irritans, que é a pulga do homem. Eu não tenho nenhuma foto dessas três, tá? E a se, cara, por que é nome tão difícil, viu? Ctenocipalides canis, que é a pulga do cão, um nome bem fácil de falar. E a Tuga penetrans, que é o bicho de pé. Que graças a Deus eu peguei esse bicho de pé. Aí depois eu fui descobrir. É ruim, é chato, coça bastante. Antes de eu falar o resto, você acredita, Matheus, que eu vi uma cientista, eu não sei se era bióloga, ecóloga, não lembro, que ela deixou o bicho de pé de propósito nela durante, se eu não me engano, 12 anos para estudar eles. E foi estudando, Ah, estudando, né? Não, pode. perdeu o pé, perdeu 12 anos o bicho de pé no pé. Cara, eu não sei se foi 10 ou 12, mas ela deixou muito tempo, cara, para estudar seu ciclo, propagação. Eu vi na televisão, nem lembro o canal, faz muito tempo isso, cara. Eu falei, cara, essa é maluca mesmo, viu? Não, ela é maluca de jogar pedra no avião e achar que acerta, porque ela perdeu o pé aí. Ui. Ó, o bicho de pé, se ficar pouco tempo, ele já causa um rombo grande, imagina em 12 anos. A não ser que ela controlou de alguma forma, mas não sei. Aí Eu não vou lembrar a matéria muito bem, porque faz muito tempo. E a pulga de pé, eu vou falar mais da pulga de pé porque eu peguei, né? Não sei se você já pegou, eu peguei no dedinho. Foi do pé, né? E eu não sabia também, né? Depois Vizia que falou que era. Ela vai causando buraco para tirar aquilo. É bem cômodo, que vai com alicate, vai com agulha, tem que esterilizar, não pode deixar nenhum ovo para não voltar. Aí depois fica aquele buraco no seu dedo que cabe o mouse, tão grande. Quando se regenera, fica um negócio esquisito, uma pele mais grossa assim. E agora melhorou, mas durante bons anos aí, tinha que estar tirando aquela pele, porque incomodava, meio que um pouco doía. Então é bem chato. Isso pega mais quem anda descalço, né? Dependendo da onde andar descalço. por Fica isso que eu estou alojado em perguntando aí, também. É o se é o mesmo mesmo bicho de bicho de pé. pé. É uma É o pulga bicho de pé. nojenta. Bom, se alimenta de sangue, coloca de 300 a 400 ovos e eclode de 2 a 16 dias depois com larvas brancas. Então, se reproduz bem pouco, não coloquei aqui, tá o ciclo inteiro de vida da pulga. Se eu não me engano, tem uma imagem aqui. E as doenças que ela traz.
Bom, bicho de pé não deixa de ser uma doença. Outras aqui, a tifo endêmico murino, que pode causar dermatites alérgicas, verminoses, que é Dipylidium canium, anemia, estresse, virose, que vai causar, e a pulga atua como vetor acredito que foi a maior peste, que a gente até falou nessa aqui, da primeira live desse mês, que foi a peste bubônica, causada pelas pulgas dos ratos, né? Lá na Idade Medieval, porque acharam que gato era magia negra e resolveram acabar com os gatos. Quer ler o comentário aí do Lucas, ou que eu vou procurar aqui a foto? Acho que eu tenho uma foto. A Priscila falou que ela anda descalça, né? Ela falou, você viu falar sobre isso, eu vi ela anda descalça, e o Lucas, ele mencionou o comportamento aqui das pulgas, e realmente elas pulam muito alto, chega a 2 metros de altura, né? Elas pulam muito alto mesmo, que eu já presenciei isso, assim, ao vivo, e a cores, né, no quintal da minha avó. Então, isso é um comportamento que o animal tem, né? Ah, não, tem um ciclo do piolho aqui. E ela falou, o Vou Lucas mostrar. falou de Mas vou mostrar. Pode falar aí. Lucas falou de 2 sentidos, horizontais e verticais, né? Já presenciei os dois, Lucas. E, e é um negócio que eu vou te falar com você. Eu mesmo fico assim imaginando como é que um animal daquele tamanho consegue pular de tamanha altura. Não juro que consegue pular. É como se eu. Tem um coisa, Matheus, que eu achei muito bom. Eles colocavam os animais, se o ser humano tivesse o poder dos animais. E, cara, se a gente tivesse poder, a capacidade de pular da pulga, se eu não me engano, a gente Há uns pularia 40 2 andares. Então, 40 andar? Oxi, 40 andares, cara. Se eu não me engano. Então, pensa o 40 piolho. andar dá o quê? Quantos metros? Dá quantos metros, mais ou Cada menos? andar é 3 metros. Então, vai dar 30. Dá 120. Se você for Vai dar calcular, bastante. 120. Mas eu acredito, então, pela proporção, eu acho que quase 200 metros, viu? Se fosse ver. Imagina que, 120 para 200. assim, nós, né? Imagina aqueles que praticam salto com vara, nós ia pular, chegar lá na lua. Não, mas eu Quarta de fico pulo. impressionado com um animal tão pequeno consegue chegar a tamanho proporção. Vou mostrar rápido aqui, tá? Esse aqui eu peguei pela BR Control. O ciclo de vida do piolho. Não vou ler aqui porque tá bem pequeno, tá? Mas só como que ele funciona, ó, tá? Então, a partir dali 16 dias ele já tá grande, já tá adulto, vai se reproduzir e até 32 dias vai soltar os ovos e praticamente depois que ele se reproduz ele morre. Então, deixa eu ver aqui, de um casal de piolhos durante 15 dias da sua fertilidade nasce diariamente entre 3 piolhos. Então, vira uma praga, né? E a fêmea aqui coloca de 150 a 300 ovos ao longo da vida. Então é piolho pra caramba, viu? E o piolho tem a taxa de crescimento bem rápida. Haja piolho. Eu acho que de inseto. Não, vou ter mais um de inseto. Aí depois eu vou para outros aqui. Deixa eu pular aqui. Bom, só falar dos mosquitos, né? Que a gente comentou aqui. Da família Culicidae. E os gêneros ali, dos 3 gêneros. Bom, pelo que pesquisei, não sei se vai ter mais. O que vai dar mais problemas para o ser humano é o gênero Culex, que é os mosquitos normais. O Aedes, que é a dengue. Não só tem o Aedes aegypti, tem outros. Podemos fazer uma aula, querendo ou não, uma aula, né? Só de mosquito e pernilongo e borrachudo, que borrachudo também é mosquito, isso vai dar muita coisa. Não, eu creio que a próxima live ela vai dar alçada para isso, viu, Marcelo? Se a gente for ver, ela dá um pouquinho de alçada para isso daí. Deixa eu só mostrar aqui, não sei se tem um... Eu não vou entrar muito dos pernilongos, né? Porque o borrachudo, galera, ele morde, por isso que sangra.
Uma coisa, essa é interessante falar, eu deixei justamente para falar nessa da apresentação dos mosquitos. Caramba, eu tô procurando um negócio que eu acho que achei. Que assim, você sabe por quê, Matheus? Não só quando os mosquitos tiram o sangue ali da gente, mas outros insetos que causam coceira na gente. Cara, rapaz, eu já tinha visto sobre isso, eu me esqueci, cara. Olha que interessante. Eu não sei se tem a ver com relação à população que eu falei, mas não é isso não. Fala aí pra nós. Olha que interessante. A saliva ali, vamos falar do mosquito, tá? Ela tem enzimas e proteínas que quando entra na nossa pele, porque quando ele pica, eles soltam meio que uma anestesia, né? Pra gente. E na saliva, Isso. assim, quando entra no sangue, vai uma substância, vamos se dizer anticorpos, tá? Chamado histamina. Que aí na hora que essa histamina pega nessas proteínas enzimas, dá uma guerra lá, vira um pipoco, um tiroteio danado, e aí onde vai se dilatar os nossos vasos sanguíneos ali na região, criar aquela bolinha que é o vermelhidão, e a gente vai cá e faz o quê? Poc, coça. Então a gente coça ali e fica coçando até parar. Por isso que tem remédios chamado antihistamínico que vai inibir essa coceira na nossa pele. Quem tem rinite, alérgica, sinusite, eu tenho guardado, ando comigo no bolso direto, porque quando ataca, você tem que tomar esse antihistamínico aí você para de espirrar, para de ter coriza e tudo. E tem as pomadas que você passa em picada e resolve, cara. Já fui picado por vespa. Falei, nossa, vai doer. Passei a pomada, nem senti coceira. Por abelha 2 vezes no pescoço. Quem anda de moto é certeiro para levar a abelhada. Como é que é? Você passa, mas aí você passa a mão, aí começa. Aí você tem que tacar a pomada ali para dar aquela anestesiada e você não sentir Qual essa pomada que é coceira. que você usou? Tinha uma que era boa, agora eu troquei, era Permogran. Essa é boa, cara. Passa ela de abelha lá no coisa. Agora tem uma ali que eu nem lembro. E assim, você fica muito pernilongo aqui em você, tem uma hora que você não faz mais efeito. Lógico, só se a pessoa tiver alergia, né? É que nem apicultor. Tanto levar a ferroada da abelha, uma hora já não. Meio que se acostuma, né? Não faz tão Já tá, efeito. já tá acostumado. É só mostrar para vocês aqui uma cena muito bonita, que é os pernilongos, né? O zum, zum, zum. Bom, eu vi a diferença. Claro que a dengue, ela se modificou, né? Além dos pernilongos ser maiores que os mosquitos, tá? Tem uma diferença bem grande. O que eu li, os mosquitos colocam os seus ovos em águas sujas e os pernilongos em águas limpas. Só que a dengue, tá? Potó. Potó. Popó não, rapaz. Potó. Eu li Popó é lutador. Popó é lutador, meu céu. É o potó. potó, cara. Será que é Potó. aquele bicho lá que dá queimadura de segundo grau? Acho que é ele, não sei se é ele, Lucas. Que é um bicho que bem. É um besouro. Mostrar aqui pra vocês só como que é os pernilongos, tá? Ó. É o besouro que causa queimadura química na pele. É esse aí mesmo. Eu já ouvi falar desse aí no documentário. É, eles não picam, eles mordem. Hum. Mas o problema acontece quando a pessoa esmaga o inseto sobre a pele. Olha só, interessante. Eu não conhecia desse bicho não, viu, Lucas? Esse eu conheci no documentário, cara. Acho que o documentário que é os 72 animais mais perigosos da América Latina, da Netflix, muito bom. O besouro, o fogo, entre outros. Agora falar o último dos invertebrados aqui. O Matheus já falou, mas só para dar
Dar uma ampliada melhor nisso. Encontrados em regiões tropicais e úmidas, inclusive em todo o Brasil. Olha que maravilha. Ah, rapaz, eu já vi esse bichinho. Tem a foto dele aqui, Rapaz, pra mostrar? olha aqui. Ô, Mostra a foto dele ô, ô, aí. Marcel. Marcel, aqui, ó, vou te É, mostrar ele. Deixa eu ver se vai abrir aqui a. Espera aí que tá carregando a imagem. Deixa eu ver se eu. Espera aí, viu? não, eu tô tranquilo. Espera. Não, eu vou mostrar ele e o que que ele faz na pele aqui, ó. Ele abaixou aqui. Não baixou, não. Ih, safado. Espera aí. Pronto, aqui. Nossa! Oxi, carregou. Caiu. O Matheus faleceu. Daqui a pouco ele volta. Eu vou falar um pouco agora, galera, até ele voltar e mostrar o potó, de sanguessugas. Ela pertence aos anelídeos. Para quem não sabe, os anelídeos são a sanguessuga e as minhocas. E existem duas classes delas, das sanguessugas, que é Iridínia e a Iridinoidae, que vivem em ambientes úmidos, como água tanto doce como salgada, e algumas são ectoparasitas temporários. O que seria? Elas grudam na pele, né, suga o sangue e sai. Antes de adentrar, eu li, tá? Eu nunca vi uma sanguessuga, nunca grudou na minha pele. Isso aí é para quem faz muito em campo, anda em banhada assim, elas têm bastante. Não só tem sanguessugas hematófagas, como tem carnívoras. O pessoal fala muito de pegar e puxar a sanguessuga, jogar sal ou jogar alguma outra substância. Só que o que acontece se se jogar essa substância? Ela pode ali vomitar onde ela tá sugando e acabar trazendo complicações e infecção. Então, existe 2 tipos de jeito, na verdade 3, né, de tirar ela. O primeiro, deixa eu ver se eu tenho aqui, conforme ali, tá, galera? Bom, serve esse aqui. Se ela grudar em um local que você, vamos supor, grudou aqui, tá? É você localizar a ventosa dela, vou mostrar a imagem depois. Você pegar um cartão e passar por debaixo dela para ela soltar a sua ventosa. E com a outra mão você tira. Se tiver coragem e tiver unha grande, dá para ir com a unha assim debaixo da ventosa e tirar. E se for mais radical, não quiser fazer nada disso, deixa ela sugar ali o sangue, que não vai ser muito sangue, então ela vai sugar pouco. Depois que ela enche, ela vai se desprender ali, se eu não me engano. Cadê aqui? Eu não salvei, mas é em torno de 20 minutos ali, ela se enche e solta. Agora, se ela entrar no nariz, em orifício tipo no ouvido, e que é um lugar mais difícil de tirar, a dica que eu vi, porque não pode deixar ela sugar, que senão vai tampar aqui, você vai acabar ficando ruim, ainda mais no ouvido, tá? Não sei se vai funcionar, mas conforme a dica que eu vi, é pegar uma faca e cortar ela, aí ela vai morrendo e não vai conseguir mais, depois ela cai sozinha, né? Mas se for esses lugares e tiver coragem de ter essa experiência aí, cadê? Deixa eu pegar aqui para falar mais para vocês sobre elas. Deixa eu achar aqui. Cadê? Tá. É fazer esse jeito aí, ou quiser ir no médico também, mas é mais difícil, porque você tá no meio do mato, você não vai ter um médico, né? É importante ter alguém ali para poder te ajudar.
falar um pouquinho mais sobre elas. São, como eu já disse, anelídeos, que podem ser necrófagas, predadores e parasitas, que se fixam no animal a ser parasitada por meio de suas ventosas, perfura sua pele e, por causa da ação de sua faringe muscular, suga o sangue, que será armazenado em um papo. A presença de uma enzima salivar chamada irudina, que a gente não vai coagular o sangue, tá? Que impede ali, né, nela de no nosso corpo de coagular o sangue, então por isso que se tirar, além de ficar sangrando muito tempo, tem que fazer bastante compressão assim para parar o sangramento. Como que ela se divide? Papo, né, boca, papo, moela, intestino e ânus. Vou mostrar uma foto dela aqui depois também. Bom, são, como eu já disse aqui, invertebrados de corpo mole, alongado, cilíndrico, divididas em anéis, por isso que são anelídeos, e apresentam uma nítida segmentação. O Lucas aqui falou: vilões quem trabalha no campo, carrapatos, mosquitos e insetos, causadores de doenças zoonóticas e também as serpentes peçonhentas. O pessoal se preocupa muito, né, o Lucas, com onça, com isso e aquilo, mas os principais aí são esses pequenos aí que a gente não enxerga, e claro, as serpentes que se escondem muito bem, né? Eu nunca vi uma de perto assim em campo até hoje, né? A única que eu vi foi uma coral falsa, mas ela infelizmente foi atropelada. Bom, e das sanguessugas, o que que elas têm, né? Uso medicinal, tá? Não é em todo lugar. São utilizadas em algumas cirurgias plásticas para a retirada de sangue e acúmulo em alguns pontos. E sua substância anticoagulante é usada em tratamentos alternativos de trombose. Alguns poderes, vamos dizer assim, que elas têm. Elas detectam alvo de três tipos, tá? Termorreceptores, que vai ser por temperatura. Ela vai detectar ali a temperatura no ambiente de 0,01 grau, então elas são bem sensíveis, tá? Por isso que ele identifica também para sugar o sangue não dos animais, mas não dos humanos, mas de outros animais que passavam vacilando ali. Sensores químicos, tá? Ela também vai por diversos sensores químicos ali, ela consegue sentir e atacar o bicho. E pelo movimentos de vibrações da água, chamado de mecanorreceptores, que também tem sanguessugas na água. Então, conforme você se movimenta, ela vai sentir essa vibração, esse movimento e vai direto para atacar o alvo. Então, é um bicho pequeno, vou mostrar para vocês aqui, que tem até que bastante poderes, é bem sensível ao ambiente. Cadê aqui? Aqui, achei, ó. Acho que o celular do Matheus acabou a bateria, viu? Ó, é um bicho bem simples.
Bom, não sei se eu falei aqui pra vocês, galera, e eu vi aqui meu microfone estava desligado, viu? A sanguessugas parece não, a sanguessugas ela aparece ali mais no meio do mato, tá? Eh, pô, acho que eu falei aqui. Ixi, é que nesses dias aqui também, na sexta passada, quem teve problemas aqui de energia fui eu. Pô, mas se ele não voltar também, já tá acabando aqui a live. Sanguessugas não transmite doenças, tá? Só se você forçar ela acabar vomitando ali, ela vai transmitir uma infecção, mas caso contrário, não. Hum, vai encontrar mais aqui, ó, que perguntou. Ahn, em ambientes úmidos, água doce e salgada. Mas assim, você não vai na praia, você não vai encontrar uma sanguessuga, tá? Em lugares bem específicos, bem isolados do homem, que vai no meio da mata, quem passa em banhado, em brejo. A possibilidade está de encontrar sanguessugas. Não vai ser todo de fato. Bom, para fechar rápido aqui, falar de morcegos. O Matheus já falou, mas existe só. De tantos morcegos que existem, existe só três. O Diaemus yongi, que é o morcego vampiro de asas brancas, que ele ataca preferencialmente as aves, então não ataca seres humanos. O Dipila ecaudata, que é o morcego vampiro de perna peluda, ele ataca as aves e raramente ataca os humanos. O que vai, entre aspas, atacar os humanos, que eles preferem tanto cavalos como bovinos. Inclusive, não só os morcegos, eles transmitem raiva, mas não só os morcegos. Outros mamíferos também transmitem a raiva. É o Desmodus rotundus, como o morcego vampiro comum. É um morcego que geralmente vai ver encontrado em fendas, árvores, construções e cavernas. Então esse é o provável que você vai ver. Vou mostrar também os morcegos aqui. Vocês estão ouvindo agora ou não? Eu apertei aqui, ó. Hoje tá difícil, viu? Ficou mudo? Ué, tá. E agora, tá normal? Bom, é pra tá normal, porque aqui eu desmutei. Tá mudo? Bom, deixa eu fazer o seguinte, então vamos ver se vai melhorar. Pronto, tirei aqui o microfone, vamos ver se vai melhorar. Bom, eu vou falar dos morcegos aqui, eu não sei até onde. Hoje tá cheio de problema aqui, viu? Pra vocês terem ideia, pra mim aqui tá aparecendo o símbolo do Mateus, a coisa do Mateus tá desse tamanho aqui, atrapalhando a minha visão. Os morcegos, tá? Os três tipos, só existe três tipos de vampiros, tá? É o Diaemos Yong e Ioungi, que é o morcego vampiro de asas brancas, que vai atacar as aves. O Dipila ecaudata, que é o morcego vampiro de perna peluda, vai atacar também as aves e raramente os humanos. E o Desmodus rotundus, que esse é mais fácil atacar os humanos, mas é raramente também. E vai preferir atacar mais bovinos e equinos. E lembrando que eles podem transmitir raiva, tá? Teve um ano aí que eles foram responsáveis por transmitir 90% de raiva a bovinos. E raiva ela tem uma letalidade muito alta.
E não só os morcegos, como outros animais silvestres mamíferos também que pode transmitir. Eu vou mostrar depois aqui, tá? Esses 3 vampiros. O candiru, que até onde eu sei é o único peixe, de onde eu pesquisei, o único peixe vampiro. Quem não lembra, aquele que lendas dizem que ele entra na uretra, tanto do homem como da mulher. Mas algumas afirmações dizem que isso é mito. Outras dizem que ele não entra aí, mas qualquer outro orifício. Eles são atraídos pelo composto ali das guelras do peixe, chamado amônia. Mas esse tá bem complicado aqui, porque para mim tá desmontado aqui. Embora nem eu tô entendendo mais nada. O YouTube tá de gracinha comigo hoje. É o candiru, chamado de Vandellia cirrhosa, que é um peixe da família do Trichomichitheridae, que conta de mais de 280 espécies e cerca de 40 gêneros. É dos bagres também o candiru, tá? O corpo do candiru fica translúcido em forma de enguia, o que torna praticamente invisível na água e difícil de enxergar a olho nu. E geralmente a espécie vive em ambientes como fundos arenosos, lamacentos e água turva. Ele gruda nas guelras, tá, do peixe e fica ali parasitando ele. Se tentar tirar, ele tem na cabeça dele espinhos, que ele ativa esses espinhos para não tirar o peixe, né, o ser humano. E casos de o ser humano é bem difícil. E, se não me falha a memória, acho que só um caso foi registrado, mas há muito tempo. E tem lugares que diz que é mito e outros que é verdade, que ele entra na uretra, tá? Em outros orifícios do ser humano. Ele é atraído pela amônia, então como na urina ele tem alguns compostos derivados da amônia, ele pode ser atraído também. Então o ideal é, ele só tem lá no Rio Amazonas, naquela região, não tem outro lugar no mundo. Então quem for de lá ou quem for nadar lá é bom pesquisar e evitar, né, de urinar na água e de andar e nadar pelado no rio, que eu acho também que é bem perigoso, que não só existe o candiru, como outras bactérias e doenças que podem contaminar o ser humano em rios, né? Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, ó. Vou mostrar aqui a foto dos morcegos. Os morcegos anatomicamente dos vampiros dos outros, tá? É bem diferente também, tá? Ó. Esse aqui é um dos que eu falei, tá? Um dos vampiros morcegos. O Dífila ecaudata. Ó, então é bem difícil ver qualquer tipo de morcego, tá? Só quem trabalha mesmo que vai ver, ó. Ele tem esse sistema diferente no nariz aqui para justamente perceber a presença térmica do sangue e achar a veia, tá? Ó, achei algumas fotos aqui, tá? Na internet. Tem o Desmodus roduntus, esse que, ó, também tem esse sistema aqui. E inclusive as patas deles também são diferentes, tá? São mais almofadadas e, enfim, eu vou deixar um card aqui, ó, da de uma especialista em morcego, que o Matheus conhece também, a Darene Mota, ela entende bem. Eu fiz já 2 lives com ela, vou deixar uma live aí no card aí em cima, tá? De gente conversando mais sobre os morcegos. Esse é um deles, ó. Outro que ataca também. E o último, o Diaemus yongi. Ó, mesmo esquema, ó, a diferença dele. Eles é encontrado os 3 no Brasil, tá? Não só no Brasil, mas na América do Sul. Não sei se lá na América do Norte também é encontrado ele. E por último, o peixe vampiro é esse aqui, ó. Só que tem uma coisa interessante, galera. Aqui, ó. Vai aparecer esse peixe aqui, que ele não é, tá? Ó, esse peixe aqui, apesar de ser feio, ele não é vampiro, ele é uma lampreia. Então por isso que é muito importante quando pesquisar, ó, outra lampreia aqui, cadê aqui, ó?
quando for pesquisar um bicho, tem que saber, porque tem muitas informações erradas aí, que pode confundir a gente, tá? Até quem quer pesquisar uma curiosidade do candiru, ó, pode se confundir e achar que esse bicho aqui é o candiru. Bom, galera, para fechar essa live, tá, de hoje, que no finalzinho desses pequenos problemas, mas acontece. Semana que vem não, nessa sexta, que essa live era para ser gravada na sexta, mas devido à falta de luz não deu. Nessa sexta a gente vai falar de ataque dos vírus, tá? E aí vamos explicar um pouquinho sobre os vírus e o que eles causam na gente. Na última live, que vai ser dia 31, que é o dia do Halloween, né, conhecido, vamos falar do Halloween e toda esses mitos que tem no Halloween, tantos bichos e abóbora, e já falamos um pouco de morcegos. Por isso que esse mês a gente escolheu esses temas, meio que relacionado ao Halloween, que o primeiro teve de gatos, também está relacionado, domésticos, depois do Pantanal, que está relacionado mais pântano e toda aquela coisa de assombração. Agora de seres hematófagos e na sexta de vampiros. Claro, se acontecer alguma queda de energia, tanto da minha parte como do Matheus, a gente deixa para quarta ou terça de novo para estar fazendo a live aqui com vocês. Eu vou deixar o link, tá? Na descrição de algumas coisas que eu achei aqui. Algumas fotos, principalmente essa do carrapato. Eu vou postar lá depois. Acredito que essa semana eu consigo postar lá no meu Instagram. Que é interessante esse dados aqui. Eu achei, coincidentemente, eu achei. Para quem quiser saber mais aí do meu trabalho, tem o Marcel.Barreto, que é lá no Instagram. E tem também no TikTok, que ali eu foquei mais em livros, tá? Tem análise dos livros que eu já li, livros que eu compro também. Quem gosta de ler, tá curioso, quer saber como começar a ler, então eu posto normalmente de 2 a 3 vídeos por semana, explicando de diversos livros ali, eu já fiz e já li. Também eu troquei agora, tá Barreto.Marcial, para ficar tudo mais fechado. E quem puder seguir tanto o Matheus aí é Mateus.Biofota _. Eu vou pesquisar depois, acredito que antes de sexta-feira eu posto essa live aí, quem perdeu aí, para estar assistindo novamente. Agradeço a companhia de vocês aí, agradeço pelo Magela ter entrado aí, uma grande honra. Quem puder estar seguindo ele também, tá? Eu vou deixar na descrição também, tá? O Insta dele, que tem bastante coisa legal lá. Trabalho em campo. Obrigado a todos que acompanharam aí até o final. Obrigado a todos aí que vão assistir, tá? A gente aí essa semana. Tenha uma boa semana. Fique com Deus e, se Deus quiser, sexta-feira a gente tá de volta aí. Valeu, galera!